Olá! O tema da aula de hoje são os partidos políticos. Esse é um tema difícil, mas verdadeiramente importante. O grande problema dos partidos políticos de hoje é a sua falta de legitimidade, o seu abandono, o seu mau funcionamento. Mas cuidado, olho! Vejam que, por exemplo, as manifestações de rua de 2013 no Brasil tiveram como um de seus alvos principais os partidos políticos. Essa insatisfação com os partidos políticos, até certo ponto, ela é justa e ela é legítima. No entanto, propostas como houve de alguns dos setores de 2013, propostas de eliminação pura e simples dos partidos políticos, já não são aceitáveis e se inscrevem certamente num quadro de pensamento autoritário e antidemocrático. Do nosso ponto de vista, precisamos estudar melhor os partidos políticos e ver quais funções os partidos políticos, exercem, e mais ainda, precisamos escolher bem o sistema partidário que queremos. Sim, porque no campo dos partidos políticos, considerado o ordenamento jurídico e considerada a arquitetura dos partidos políticos, há escolhas a fazer. Então, esse é o tema, o valoroso, o importantíssimo tema do nosso encontro de hoje: os partidos políticos. Numa segunda aula, examinaremos os sistemas partidários. Hoje, os partidos políticos. A primeira questão é uma boa caracterização, vale dizer, uma boa definição dos partidos políticos. E vamos dizer, pensando nos conceitos que vários autores forneceram, vamos dizer que os partidos políticos são forças coletivas, isto é, forças capazes de influenciar na vida social e política. Os partidos políticos ainda são forças organizadas, ou seja, um partido político exige regras de funcionamento, regras relativas à disciplina e à fidelidade partidária. Os partidos políticos ainda são forças baseadas num sistema de valores, ideias ou crenças. Sistema esse que se materializa num programa. O objetivo dos partidos políticos é a conquista do poder. E mais ainda, partidos políticos são forças permitidas pelo ordenamento jurídico. Então, notem, nessa nossa caracterização, baseada em vários autores, partidos políticos, primeiro, são forças coletivas capazes de influenciar a vida sociopolítica, são forças organizadas, fundadas em regras, são forças baseadas em um conjunto de valores, crenças ou ideias que se materializam em um programa, são forças que mais têm por objetivo a conquista do poder. E por último, não menos importante, são forças permitidas, são forças aceitas pelo ordenamento jurídico. Essa é a nossa caracterização.
Cada uma dessas características vai produzir uma série de discussões e tem, obviamente, consequências no campo prático e jurídico. Mas isso nós veremos mais adiante. Por agora fizemos a caracterização, e tem em romano do esquema fornecido por nós. Também devemos, e muito, nos preocupar com as funções dos partidos políticos. Antes desses projetos inaceitáveis, eu repito, de eliminação dos partidos políticos, é preciso saber a que servem os partidos políticos. Quais são as funções dos partidos políticos? Uma primeira e importantíssima função dos partidos políticos é a formulação de políticas. Isso mesmo, formulação de políticas. Os partidos políticos têm por papel, dentre outras coisas, o papel de canalizar a opinião pública, organizar a opinião pública, de maneira que se constituam verdadeiras políticas públicas. E essas políticas públicas serão capazes, se vitoriosas do ponto de vista eleitoral, elas serão capazes de conduzir o governo. Então pense nisso. Canalizar a opinião pública. Ler a opinião pública, organizar a opinião pública. Não pense na opinião pública como algo homogêneo, uniforme, porque não o é. A opinião pública é heterogênea, às vezes contraditória, e em certos momentos de crise caótica. A opinião pública é instável. Portanto, os partidos políticos têm essa função de formular políticas públicas, de canalizar a opinião pública. Essa é uma função de organização. Uma segunda função dos partidos políticos reside na designação de candidatos. E aqui já abrimos uma polêmica. Os partidos políticos têm um papel que é o papel de designar candidatos. Se nós, eleitores, pudéssemos livremente votar nas pessoas que bem entendêssemos serem as adequadas para a função de representação, estaria instituído, do meu ponto de vista, o caos. E seria muito difícil extrairmos resultados das eleições e produzirmos políticas públicas razoáveis e capazes de gerar um consenso. Então pensem nisso. Partidos políticos servem para designar candidatos. Do contrário, teríamos muito problemas. Eu sei que faço aqui uma provocação, faço uma afirmação polêmica. O que faço eu? Eu digo, na verdade, candidaturas individuais, embora sejam permitidas em alguns países, embora sejam sustentadas pelo liberalismo clássico, candidaturas individuais podem ser problemáticas, porque podem trazer confusão. Então, segunda função dos partidos políticos é a designação de candidatos. Não é pouco. A terceira função que eu aqui sublinho é a função de educação política. Sim, partidos políticos, sobretudo os partidos políticos contemporâneos, têm um papel de educação dos eleitores, a formação de militâncias,
a vida coletiva do partido, a influência que o partido tem em determinados setores da sociedade, acaba por educar politicamente as pessoas. Lamentavelmente, é preciso admitir que essa função de educação, embora uma função obviamente informal, essa função de educação tem sido negligenciada pelos partidos políticos. Mas creiam em mim, educação política é algo importantíssimo. E é uma função tradicional de muitos partidos políticos ocidentais. A educação das pessoas. Por último, e não menos importante, há uma quarta função que serve a salientar, a sublinhar, a destacar esse caráter organizador dos partidos políticos. Eu me refiro, quarta função, à condução do governo e a crítica do governo. Sim, um partido político é um grupo capaz de conduzir o governo, organizado para tal. Um grupo minimamente orgânico capaz de conduzir um governo. Quando um pequeno grupo desorganizado, incoerente, toma o governo, quando um indivíduo se destaca excessivamente na condução do governo, nós teremos grandes problemas. Eu vou mencionar aqui, é uma grande nota de rodapé, há uma teoria importante que surge na Itália no século XX. Essa teoria importante se chama Teoria das Elites. Sim, Teoria das Elites. Essa é uma grande nota de rodapé. E vocês já vão entender por que eu estou falando nisso, na Teoria das Elites. A Teoria das Elites surge na Itália no século XX e, sou obrigado a dizer, tem alguma relação com a ascensão do fascismo. A teoria das elites tem no início, no solo italiano, três grandes representantes, três grandes expoentes. Os expoentes são Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto e, por último, Robert Michels. Todos os três tiveram alguma relação com o regime fascista, embora o mais identificado com o regime tenha sido Robert Michels, autor de um grande clássico, lido e traduzido até hoje, sobre os partidos políticos. Robert Michels foi conhecido como um embaixador do fascismo italiano. Mas é possível estudar criticamente a teoria das elites. E a teoria das elites, mais tarde, no solo norte-americano, será de alguma forma adaptada a um regime de cunho ou de caráter democrático. O que diz a teoria das elites? Essa é a nossa primeira curiosidade. A teoria das elites sustenta, ao fim e ao cabo, que não existe verdadeiramente governo de um só, aquela monarquia, e também não existe o governo de muitos ou de todos, a democracia. O que existe, na verdade, para a teoria das elites é o governo de poucos. São sempre elites a governar. Há sempre uma classe dirigente a governar. O que causa a formação
dessa classe dirigente é bastante controverso, é bastante incerto, mesmo na teoria das elites. Certamente não é sempre o poder econômico, não é sempre a dominação de classe que provoca o surgimento de uma elite política dominante. Uma elite pode dominar por força da tradição, dos costumes. Uma elite pode dominar pela questão militar. Uma elite pode dominar simplesmente pelo talento dos seus integrantes. É um tema este bastante complexo, o que causa a formação de elites. Mas a teoria das elites ela é polêmica e ela é controversa pelos embates que tem, pelas brigas que tem com outras correntes de ideias. Por exemplo, e já antecipei aqui de alguma forma, a teoria das elites ela não aceita a versão marxista de o que constitui a elite política ser uma relação de classes, a luta de classes, a dominação de classes. A questão econômica não necessariamente faz a elite política. Então, a teoria das elites é inimiga do marxismo. A teoria das elites também combate um conceito que é chave para o liberalismo político, o conceito de meritocracia. Nem sempre o mérito é a alavanca de formação das elites. A biografia de Gaetano Mosca é, de alguma forma, a biografia explicativa sobre esta tese. É claro que não se resume a isso. Gaetano Mosca era um sujeito muito talentoso, estudioso, de classe média, mas que teve muitas dificuldades em sua vida para chegar ao posto, ao cargo, à função que desejava e à função que correspondia aos seus talentos. Então, Gaetano Mosca é um injustiçado em relação à meritocracia suposta que havia no Estado liberal italiano, no estado do Risorgimento, antes da ascensão do fascismo. Vejam que interessante, a teoria das elites ela é inimiga também dos liberais. E a teoria das elites, ela é inimiga, vamos ver, das concepções de política derivadas de Aristóteles, porque ela nega o governo de um só, ela nega a possibilidade de democracia verdadeiramente, o governo de muitos. É impossível o governo das maiorias, porque as maiorias nunca governam. E se nunca governam, ao contrário do que temiam os pais fundadores norte-americanos, as maiorias não podem tiranizar. O medo da democracia é injustificado para a teoria das elites, porque simplesmente é impossível verdadeiramente uma democracia. O que acontece com a teoria das elites, e isso é importante para nós, é que as elites podem ser mais ou menos abertas, mais ou menos permeáveis ao ingresso de novos membros talentosos. Então, as elites não são acabadas e não são solidificadas. As elites podem ser abertas ao ingresso de novos membros. A propósito, uma das frases mais repetidas quando se pensa na teoria das elites, em Mosca e em Pareto,
é a frase de que a história é um grande cemitério de aristocracias. Quando uma elite não sabe se renovar, acaba acontecendo uma ruptura e, portanto, a morte de uma determinada elite. Esse é um retrato que se pretende, ao menos do ponto de vista da teoria das elites, realista em relação à política e à maneira pela qual se formam as classes dirigentes. Então é sempre um grupo, nunca uma pessoa só, um monarca, e nunca a maioria. É sempre uma classe dirigente. Eu sublinhei isso tudo e agora fecho a nota de rodapé para dizer o seguinte: se é um grupo que terá o papel de dirigir a política, de conduzir o governo, lembrem a função condução e crítica do governo, se é um grupo que tem a função de conduzir o governo, que seja um grupo organizado, com um programa claro, que seja um grupo conhecido do eleitorado, e mais, se a legislação assim souber determinar, um grupo aberto ao ingresso de novos membros e de novas ideias. Então, partidos políticos podem ser um bom canal de condução do governo, se bem organizados. Eu também falei aqui, quando falei nessa quarta função, da crítica do governo, ou seja, da oposição. O Brasil, infelizmente, tem muito pouca legislação a respeito de oposição e a respeito do direito de fazer oposição, do direito de oposição. A nossa Constituição praticamente nada traz sobre o direito de oposição. A única coisa, talvez, que a Constituição tenha sobre oposição seja, notem bem, o instituto das CPIs, das Comissões Parlamentares de Inquérito. As comissões parlamentares de inquérito são comissões provisórias formadas ou na Câmara ou no Senado, ou por ambas as casas, com o objetivo de investigar determinados fatos que sejam bem delimitados e sobre os quais pese a suspeita, ao menos, de ilicitude. As CPIs são instrumentos contramajoritários. Como disse o Supremo, notem bem a expressão, CPIs são instrumentos contramajoritários, cujo papel é o papel de fiscalizar o governo. Então as CPIs são abertas pelo voto de 1/3 dos parlamentares. 1/3 é minoria. E as CPIs fiscalizam. São instrumentos da minoria e da oposição salutar que a minoria faz em regimes democráticos. Artigo 68, parágrafo 3º da Constituição. Eu recomendo aqui enfaticamente a leitura do Mandado de Segurança 24831. MS 24831, no Supremo Tribunal Federal. Ele muito diz a respeito da questão da oposição e das CPIs. CPIs são instrumentos contra-majoritários e, portanto, de oposição. Eu citei essa regra brasileira das CPIs
para destacar que são poucas as regras constitucionais sobre oposição. Muito melhor é o sistema português. A Constituição portuguesa soube muito bem e adequadamente regrar o direito de oposição. A primeira coisa que a Constituição portuguesa diz é que se reconhece às minorias o direito de oposição democrática. Então, às minorias é reconhecido o direito de oposição democrática. Aliás, aqui, sem falar ainda nos portugueses completamente, uma outra nota de rodapé. Fazer oposição é ser contra o governo, contra os objetivos de governo, contrariar os objetivos de governo. Em regimes democráticos, isso é aceitável e também desejável. Então, oposição é contrariedade aos objetivos de governo. Diferentemente, subversão é contrariedade aos objetivos de Estado. E quando nós combatemos os objetivos de Estado, negamos os valores fundadores do Estado. E isso é indesejável. A subversão em regimes democráticos, então, é indesejável. Subversão é sinônimo de ruptura violenta das regras do jogo, de ruptura no campo jurídico, inclusive. Essa é a diferença entre oposição e subversão. Fechamos a nota de rodapé e voltamos aos portugueses, ao reconhecimento que a Constituição portuguesa dá às minorias de realizarem oposição democrática. E esse é um direito, o direito de oposição democrática. Os portugueses, ainda em sua Constituição, estabelecem, prestai atenção, 2 requisitos para formar-se a oposição. 2 requisitos para o exercício do direito democrático de oposição. O primeiro requisito é ter assento, ter cadeira no parlamento. Só tem direito de oposição quem tem ao menos uma cadeira no parlamento. O segundo requisito é não fazer parte do gabinete, ou seja, não integrar o governo. Então, percebam, não é qualquer um, não é qualquer minoria que poderá exercer o direito democrático de oposição. É preciso ter ao menos uma cadeira no parlamento e é preciso não integrar o governo ou gabinete. Notem que aqui esta regra já delimita bem o que seja governo e o que seja oposição. Distinção essa no sistema político brasileiro nem sempre clara, infelizmente, digo eu, e vocês hão de concordar comigo. Então, cumpridos esses 2 requisitos, pode-se falar num direito democrático à oposição. Esse direito democrático à oposição, ele tem um conteúdo. Ele não é vazio de consequências jurídicas. E nisso a grandeza da construção portuguesa. O direito de oposição é como se for um guarda-chuva, capaz de reunir outros direitos sob a sua proteção. Quais são os direitos de oposição? Quais são os conteúdos do direito de oposição? O que está, então, debaixo desse guarda-chuva, o direito de oposição? O primeiro conteúdo é o direito a ter acesso às informações a respeito de atos e políticas governamentais. Então, o acesso à informação sobre o que faz o governo.
O segundo conteúdo do direito de oposição é o direito de se manifestar sobre qualquer ato ou decisão do governo. Por exemplo, a oposição tem o direito de se manifestar sobre o orçamento. Um terceiro conteúdo do direito de oposição é o direito à manifestação sobre qualquer questão considerada relevante do ponto de vista público. Vejam que são coisas diferentes. O segundo conteúdo era manifestar-se a respeito do governo e do que ele faz. O terceiro conteúdo do direito de oposição é maior, mais amplo. É o direito de manifestação a respeito de qualquer questão pública considerada relevante. Qualquer questão pública considerada relevante. E há um quarto direito, um direito muito interessante e mal compreendido, talvez, no Brasil, o chamado direito de antena. A oposição tem direito a um tempo equivalente ao governo no que diz respeito à rádio e televisão. Esse é, sucintamente, o direito de antena, o direito a um tempo equivalente em meios de comunicação mais tradicionais. Esse é um assunto importantíssimo, lamentavelmente pouco abordado no Brasil. Um exemplo que eu trago, que não é brasileiro, mas é próximo, é da última presidência argentina anterior à presidência Macri, a presidência de Cristina Kirchner. Baseada numa lei, é verdade, a presidenta Cristina, ela quase semanalmente convocava uma cadeia de televisão e rádio para falar das questões do seu governo, sem que a oposição tivesse um tempo equivalente. Será que isso é correto? Será que isso viola o direito de antena? Pensem no direito de antena, o quarto conteúdo, como o direito a um tempo equivalente. Por fim, e não menos importante, o quinto conteúdo é o direito de réplica. Vale dizer, sempre que mencionada, sempre que de alguma forma abordada pelo governo em suas manifestações, a oposição teria o direito de se manifestar, o direito de réplica. Vejam que esses conteúdos, todos os 5, o direito ao acesso às informações sobre o governo, o direito a manifestar-se sobre o governo, o direito a manifestar-se sobre questões públicas relevantes, o direito de antena e o direito de réplica, todos esses direitos tornam mais equilibrado o jogo, ou mais equilibrada a disputa entre oposição e situação. Isso é importantíssimo em um regime democrático. Como ensinava o nosso amigo Montesquieu a respeito das religiões, é bom que existam várias religiões, porque os adeptos de uma religião acabam sendo comparados aos adeptos das outras religiões, fiscalizados pelos outros e querem parecer aos olhos dos outros mais virtuosos. Vale o mesmo para partidos políticos. É bom que existam vários partidos, que exista situação e oposição, porque um fiscaliza o outro e um quer parecer ou ser, melhor dizendo, mais virtuoso aos olhos do eleitorado. Lição humanista do nosso velho amigo Montesquieu, por conseguinte. Então prestemos muita atenção a essa função dos partidos políticos. Condução e crítica do governo. E o terceiro ponto da aula de hoje é tipologia dos partidos políticos.
É o 3 em Romanos, perdão, é o isso é o 3 em Romanos do nosso esquema. Tipologia dos partidos políticos. Há vários critérios para nós realizarmos essa tipologia, entre aspas, essa classificação de partidos políticos. Um primeiro critério para classificarmos os partidos políticos é o critério da organização interna. Critério da organização interna. Quanto à organização interna, os partidos políticos podem ser partidos políticos de quadros e partidos políticos de massas. Repito, partidos políticos de quadros e partidos políticos de massas. Esses são os partidos políticos quanto à sua organização interna. Já explico. E eu devo antes recomendar algumas leituras. Para quem quiser aprofundar partidos políticos, há um manual de Dalmo de Abreu Dallari, Elementos de Teoria Geral do Estado, ele trata de partidos políticos, e há, evidentemente, o grande clássico a respeito dos partidos políticos, que é o clássico de Maurice Duverger, Os Partidos Políticos. Ambos são esses livros fundamentais na nossa compreensão profunda do tema os partidos políticos. Os partidos políticos, então, dizia eu, quanto à sua organização interna, podem ser denominados de partidos de quadros. Os partidos de quadros foram os primeiros a surgir. Foram os primeiros a serem constituídos modernamente. E os partidos de quadros são filhos do liberalismo clássico. Os partidos de quadros são partidos que privilegiam a qualidade dos seus membros em detrimento da quantidade. Então, privilegiam a qualidade em detrimento da quantidade, no que tange aos adeptos. Partidos de quadros são partidos de notáveis. Notáveis burgueses, notáveis aristocratas, pessoas que, enfim, se destacaram, seja por sua capacidade intelectual, seja por sua capacidade econômica, sua capacidade, inclusive, de enriquecer, de amealhar patrimônio. Então, os partidos de quadros, os primeiros a surgirem, são partidos bastante elitistas, não há como negar. São partidos de notáveis. Qualidade em detrimento da quantidade. Devemos afirmar ainda pouquíssima ou nenhuma militância. Os partidos de quadros têm o seu programa, geralmente um programa ligado à ideologia ou à doutrina liberal, e esse programa é muito bem estabelecido, é hegemônico, mas são partidos, repito, elitistas. E eles são muito evidentes e são quase naturais num quadro do início do Estado moderno, o quadro do Estado liberal clássico, em que o sufrágio, já disse, o direito ao voto, é censitário, é restrito. Sufrágio restrito casa muito bem com partidos de quadros. Alguns partidos de quadros existem até hoje e adotaram, nós vamos ver, algumas estratégias possíveis de sobrevivência. Mas os partidos de quadros são, ao menos na sua origem histórica, bastante elitistas e têm pouca militância. Os partidos de quadros, exemplos.
os partidos de quadros, o Partido Conservador inglês é claramente um partido de quadros, do meu ponto de vista. O mesmo se diga do Partido Republicano dos Estados Unidos da América, o GOP, né, o Great Old Party. O Partido Republicano, na sua formação, na sua concepção, é um partido de quadros. No entanto, esses partidos de quadros, eles adotarão uma estratégia para a sobrevivência num mundo posterior em que o eleitorado se amplia, surge o sufrágio universal e as massas, especialmente os trabalhadores, começam a fazer parte da política. Essa estratégia para um novo mundo no século XX, os partidos de quadros vão encontrar nas eleições primárias. Já falo disso. Mas ficou aqui um retrato que eu acredito suficiente dos partidos de quadros. Qualidade em detrimento da quantidade. Elitismo, partido de notáveis, aristocratas ou burgueses. Uma característica que Duverger identifica nos partidos de quadros é o fato de esses partidos terem fraca liderança nacional e fortíssimas lideranças regionais. Então, se nós pudéssemos traduzir isso numa linguagem política brasileira, um tanto informal, os partidos de quadros são fortes no coronelismo local e são fracos na liderança nacional. Não que a liderança nacional não exista, mas ela é mais frágil, tendencialmente, nos partidos de quadros. Agora avançamos para os partidos de massas. Esse fenômeno interessantíssimo do século XX. Os partidos de massas são partidos que privilegiam a quantidade de integrantes, o grande número de militantes. Então, um partido de massas é um partido com um grande número de filiados e apoiadores. Isso tem relação óbvia com a universalização do sufrágio, como eu dizia. Já que a classe trabalhadora ou as classes baixas, mais pobres, começaram a votar, elas puderam se organizar em partidos políticos e fizeram isto. Então, os partidos de massa, eles, de alguma forma, retratam um período social determinado que é mais próprio do século XX. Mas não é só isso, não é só a universalização do sufrágio. Há outras coisas em jogo nesse campo. Alguém poderia imaginar, bom, os partidos de massas são interessantes porque mobilizam as pessoas para a revolução. Será que é verdadeira essa versão ou essa compreensão da história? Partidos de massa são partidos apropriados a produzir uma revolução? Maurice Duverger nega esta hipótese. Maurice Duverger refuta essa hipótese. Para Maurice Duverger, a preocupação em ter partidos de massas não tem relação necessária com a revolução. Antes, a causa da existência de partidos de massa é a necessidade de financiamento. Vejam só, necessidade de financiamento. Um partido de massa, ele, em geral, não tem a possibilidade de financiamento pelas elites econômicas, ou ao menos não tinha.
quando os partidos de massa foram criados. Logo, o grande número de militantes contribuintes é para sustentar economicamente o partido de massa. Naqueles partidos de esquerda que pretenderam a revolução, nem sempre a revolução foi feita pelas massas, ou era para ser feita pelas massas. Muitos pensavam numa revolução feita por uma elite, por uma vanguarda. Eu dou como exemplo o nome de um socialista francês, pouco conhecido no Brasil, mas importante no século XIX, Auguste Blanqui, um revolucionário genuíno que passou vários anos da sua vida, boa parte da sua vida na cadeia. Blanqui acreditava na revolução feita por um partido de vanguarda, que depois de assumir o poder, educaria as massas e desapareceria do projeto de Blanqui. Vejam que isso não deu certo historicamente. Então, a ideia aqui é que os partidos de massas sejam sustentados economicamente por grande número de militantes. Importante dizer que os partidos de massas, eles são de diversas categorias ideológicas. Não existe partido de massa apenas socialista ou de esquerda. O Partido Fascista Italiano era um partido de massas. O Partido Nazista Alemão era um partido de massas. O Partido da linha católica cristã italiana, democrata cristão, o Partido Popular, era um partido de massas também. Então, um partido de massas no século XX, ele tem várias possibilidades programáticas e ideológicas. O que se encerra com os partidos de massa, e vocês já ouviram isso quando eu falei de racionalização do poder, o que se encerra é o consenso a respeito do capitalismo liberal. A existência de vários partidos de massa, com várias matizes ideológicas, ela demonstra a quebra do consenso em relação ao capitalismo liberal. Há vários grupos. Aqui também eu trago novamente uma lição relevante de Maurice Duverger. Qual é a lição relevante? Notem, partidos comunistas, partidos socialistas não comunistas e partidos fascistas têm critérios organizativos diferentes, distintos. Então, dentro desse grande espectro de partidos de massas, há ideologias diferentes e há modos de organização diferentes, que, se nós observarmos com atenção, continuam a ser praticados até hoje. Os partidos socialistas em geral, e eu aqui coloco todos aqueles não marxistas, não comunistas, os partidos socialistas em geral, não marxistas, organizam-se conforme a residência, o local em que as pessoas vivem. Então, o critério do socialismo não marxista é o local de residência, o bairro. Por outro lado, os partidos comunistas, ensina Duverger, organizam-se no ramo de atividade. Então, o Partido Comunista, em geral, se organiza conforme o local de trabalho da pessoa, o ramo de trabalho, a atividade econômica exercida pela pessoa. Por último, o Partido Fascista, que é um partido de massas, se organiza também, mas com um critério bastante diferente.
O fascismo tem várias características, mas os partidos fascistas caracterizam-se pela sua organização de inspiração militar. Partidos fascistas são organizados por meio de uma hierarquia muito consistente, bastante marcada, e mais ainda por rígida disciplina e uma suposta ou aparente vantagem por uma grande capacidade de mobilização que a hierarquia e a disciplina militares podem conferir a um partido. Então, aqui vale, talvez, descontando os excessos no uso desse termo, o conceito de milícia. Partidos fascistas, muito facilmente, se organizam na forma de milícias ou fazem uso de milícias. Este é um fato sociológico inegável. A, entre aspas, vantagem é, como eu dizia, a agilidade dessas agremiações. Eu só termino agora, já que eu disse que há partidos de massa, de esquerda, de direita, fascistas, socialistas, comunistas e mesmo democratas, cristãos, eu também acrescento que o livro de Robert Michels, aquele lá da teoria das elites, fase fascista italiana, o livro de Michels não deixa de ser interessante. E vou só lançar aqui um trecho que talvez seja dos mais polêmicos. O que ele diz é que partidos de esquerda, socialistas e de origem sindical, eles tendem a trair os interesses que os constituíram e começam a agir como uma elite própria e independente, ocupada apenas de seus interesses. Então, registre-se, embora seja polêmico, Michels tem uma ácida crítica em relação aos partidos de esquerda e de origem sindical. E, fundamentalmente, eu simplifico um pouco, eles formam uma elite própria que, de alguma forma, trairia os interesses dos trabalhadores que a constituíram. Essa elite se ocuparia antes, na visão de Michels, dos seus próprios e particulares interesses, sobretudo a autorreprodução. Então esse é o quadro de partidos, de quadros e partidos de massas, essa importante classificação. Um ponto que eu havia sugerido aqui, que estratégia os partidos de quadros têm como estratégia de sobrevivência? A estratégia de Verger nos ensina é o mecanismo das eleições primárias. Eleições primárias, algo muito comum nos Estados Unidos da América e que não existe no Brasil. Eleições primárias. Eleições primárias são pré-escrutínios para designação de candidatos. Pré-escrutínios para designação de candidato. Vale dizer, não são a votação para preencher o cargo público. Não são a escolha do representante, do governador, do deputado, etc. São pré-escrutínios. E são pré-escrutínios para designar candidatos. Candidatos em cada partido. Nos Estados Unidos, especialmente, candidatos para os partidos republicanos, para o Partido Republicano e para o Partido Democrata.
As primárias, as eleições primárias, podem ser de 3 tipos. Existem as primárias ditas abertas. Nas primárias ditas abertas, notem só, nas primárias abertas, qualquer eleitor pode participar. Não é preciso ser filiado ao partido, não é preciso se inscrever previamente para participar de uma eleição primária aberta. A ideia aqui é a ideia de capilarizar o partido, de dar ao partido alguma repercussão social através de primárias abertas. Então, nas primárias abertas, qualquer eleitor pode votar. Não é preciso ser membro do partido, filiado, quero dizer, e não é preciso que se inscreva anteriormente. Uma suposta vantagem das eleições primárias, que são largamente praticadas, é, vejam só, o fato do partido descobrir qual é o melhor candidato para o conjunto amplo do eleitorado. Um risco sempre das primárias abertas é a manipulação por militantes de outros partidos que podem comparecer para votar nas primárias abertas. Então, primárias são interessantíssimas também por causa disso, porque podem ser abertas e de alguma forma fortalecer um partido de quadro antes bastante elitista. E existem também as primárias semiabertas. Aqui, para votar nas semiabertas, é necessária uma inscrição prévia. Não é filiação, é só uma inscrição prévia naquela primária. Aqui é uma inscrição que se exige. De alguma forma, o sujeito se inscreve e, quando não é meio eletrônico, ganha uma cédula para votar na primária semiaberta. Por último, em alguns estados norte-americanos, há as primárias fechadas. Nas primárias fechadas, só votam estritamente os filiados ao partido político. Nós estamos vendo, as eleições americanas são reguladas muito por cada estado, e cada estado terá a sua hipótese de primárias. O que se deve dizer é que as primárias, em regra, são eleições indiretas. E isso faz, vamos dizer assim, de alguma forma, o interessante cientificamente dessa experiência. Mas lembrem bem, se está escolhendo candidato, não se está preenchendo cargo. São pré-escrutínios para a definição de candidatos dos partidos. E não é preenchimento de cargo. O objetivo, como eu disse, é dar alguma força eleitoral aos velhos partidos de quadros, embora os de massas também as realizem, as eleições primárias. A Argentina tem as famosas PASO, primárias abertas e obrigatórias. As primárias argentinas são de todos os eleitores obrigatoriamente. É interessante estudar essa experiência. Por hoje ficamos com todas essas novas ideias a respeito de partidos políticos. A organização dos partidos no critério geográfico territorial, dela nós falamos no nosso próximo encontro. Obrigado e um grande abraço aos alunos e alunas de PTE 2 da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que são a minha razão de existir. Muito obrigado, forte abraço.